Olá, amados, a parte de Arrujo. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, certo? Vamos lá. Que agora ele deu outro versículo, né? Novamente, versículo isolado, como sempre. Então vamos ver aqui o que ele vai agora falar desse versículo aqui isolado que ele deu, né? Fiquei quietinha, assim, isso. Muito bem. Então, vamos lá. Então, ele agora deu o João 19:35, né? Então, vamos ver aqui. Vamos ler João 19. Cadê você? João 19. Pilatos, pois, tomou então em Arrucho e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhes vestiram roupas de púrpura. E diziam: Salve, reis dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, e Arrucho fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhes Pilato: Eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos dos principais dos sacerdotes, e os servos clamaram, dizendo, vamos ver aqui os servos, deixa eu ver aqui, João 19, cadê? 6, João 19, 6, vamos ver como é que tá aqui, nessa versão aqui, né? João 19, 6. Vocês vejam que os sacerdotes sempre estavam, né, ali, os sumos sacerdotes, né, sempre estavam ali junto. Eles que também insultaram o povo para pedir para soltar Barrabás, né? Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Yahushua, começaram a gritar, e os guardas do templo, tá? Então vocês vejam bem que quem matou Yahushua também, né? Quem planejou matar Yahushua foram quem? Os sumos sacerdotes, líderes religiosos e os mestres da lei, né? Como a gente viu aqui, né? Em várias versões da Bíblia, isso, né? Então vamos lá. Em Mateus 26, né? Que a gente viu em Mateus 26. E aqui vocês estão vendo também que está falando dos sacerdotes. E os guardas do templo, né? Os guardas clamaram dizendo, sacrifica-o, sacrifica-o. Disse-lhes Pilato, tomai-o vós e sacrificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus, não, nós temos uma lei. Veja, responderam-lhe os judeus, vamos ver aqui, 7. Vou botar aqui do 8. A multidão respondeu, os judeus responderam. Cadê? Responderam-lhe os judeus. Nós temos uma lei. Esses judeus aqui, amados, sinceramente, tô achando que quem respondeu isso não foram os judeus, não, hein? Tô achando que foram os líderes religiosos, porque eles que insultaram o povo a pedir para soltar Barrabás e sacrificar Yahushua. Foram os líderes religiosos, tá? Mas vamos lá, continuar. Nós temos uma lei. E segundo a nossa lei, deve morrer porque se fez filho de Deus. Olha isso. Porque se fez filho de Deus. Deve morrer porque se fez filho de Deus. Porque Yahushua disse a verdade, que ele é filho de Yahweh. Vocês vejam bem. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. Vocês vejam que aqui está falando dos líderes religiosos, porque vendo, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram, dizendo, sacrificam, veja, os principais sacerdotes e os guardas, ou seja, os líderes religiosos
que clamavam, dizendo: sacrifica-o, sacrifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós e o sacrificai-o, porque nenhum crime acho nele. Respondeu-lhe os principais sacerdotes, líderes religiosos: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Arro. E Pilatos, quando ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. Entrou outra vez na audiência e disse a Iarruxa: de onde és tu? Mas Iarruxa não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilato: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te sacrificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Iarruxa: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Quem é que entregou? Os sacerdotes, os líderes religiosos. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os líderes religiosos clamavam: se soltas este, não é amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Ou seja, que os judeus é o povo assim que estava sendo instigado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, tá, amados? Então foram os chefes dos sacerdotes que induziram o povo a pedir para sacrificar Iarruxa, tá certo? Os líderes religiosos que fizeram isso. Ouvindo, pois, Pilato este dito, levou Iarruxa para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstotos, em hebraico Gábata. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. Disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, sacrifica-o. Disse-lhes Pilato: hei de sacrificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei senão César. Olha isso. Quem respondeu isso? Os sumos sacerdotes. Os principais sacerdotes. Então, ou seja, o sistema religioso que induziu a morte de Iarruxa, ao povo matar Iarruxa, assim como eles mataram os profetas, como eles mataram os apóstolos, como eles mataram todos aqueles que falaram a verdade, que iam contra o sistema religioso, e assim como eles vão matar aqueles que são contra. Tá? Que aqueles que são contra, que não aceitar o sistema, vão ser mortos, vão ser decapitados. Entende isso? Então, vocês vejam bem quem vai fazer isso. Esse sistema que está tudo ligado ao sistema da maçonaria, que está ligado com o sistema político, com o sistema religioso, que está tudo ligado, é tudo a mesma coisa. Tá? Então, vamos lá. Então, consequentemente, entregou-lo para que fosse sacrificado, e tomaram Iarruxa e o levaram. E levando ele às costas do seu madeiro, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o sacrificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Iarruxa no meio. E Pilato descreveu também um título, e pô-lo em cima do madeiro, e nele estava escrito: Iarruxa Nazareno, rei dos judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Iarruxa estava sacrificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes judeus dos judeus a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. E respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, o soldado sacrificado a Iarruxa, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E, junto ao madeiro de Iarruxa, estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Iarruxa, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Veja, ele disse: eis aí a sua mãe, para o discípulo cuidar dela. Vocês vejam bem.
Depois, sabendo Yahushua que já todas as coisas estavam terminadas para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, lhe chegaram à boca. E quando Yahushua tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, pois, veja bem, os judeus, vamos ver aqui no verso 31 como está aqui. Nessas. Verso 31. Peraí. Então os líderes judeus, veja amados, os líderes judeus, que eles botam os judeus para as pessoas não se ligarem que são os líderes religiosos. Aqui está falando dos líderes religiosos. Tá? Vamos lá. Os líderes religiosos, pois, para que no sábado não ficassem os corpos no madeiro, né? Visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, como ele foram sacrificados. Mas, vindo a Yahushua e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Veja, é aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdadeiro o que diz, para que também vós o creiais. Foi esse que o Márcio Valadão falou, né, esse versículo. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Yahushua, mas oculto por medo dos líderes religiosos, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Yahushua. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Yahushua. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Yahushua, levando quase 100 arratés de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Yahushua e envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora sacrificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Yahushua. Então vamos ver aqui o que o Márcio Valadão vai falar desse versículo aí isolado, né, que ele deu. 19, verso 35, diz assim: eu quero que vocês hoje saiam daqui entendendo, crer, acreditar, confiar. Aquele que viu, aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós o quê? Para que também vós o quê? Creiais. Está aqui de uma forma clara. João capítulo 20, o verso 8. Vocês vejam que ele não disse que os líderes religiosos que insultaram o povo, ele não falou essa parte, ele só falou o versículo isolado, mas não falou mais nada. Por quê? Porque não interessa a pessoa saber que os líderes religiosos, os principais sacerdotes ou sumos sacerdotes, que induziram o povo, pedindo para sacrificar em Yahushua, né? E para soltar Barrabás. Então não interessa o povo saber disso, né? Então vamos lá, João 28. João 28, vamos lá. Então vamos aqui, ó. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Yahushua.
E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Yarruxo amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque, veja, aí vamos ver o que ele vai falar sobre isso, né? Porque ele só está dando um versículo isolado, mas não está explicando, né? Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Yarruxo, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei aonde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Yarruxo em pé, mas não sabia que era Yarruxo. Disse-lhe Yarruxo: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, eu o levarei. Disse-lhe Yarruxo: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Yarruxo: não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena, que meu Deus. Ou seja, Yarro era Deus de Yarruxo, e é Deus de Yarruxo. Yarruxo não é Deus, Yarro é Deus de Yarruxo, vocês vejam bem. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos líderes religiosos, se tinham juntado, chegou Yarruxo e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Vamos ver aqui como é que está aqui no versículo 19? É verso 20 e 19, né? Capítulo 20. 19. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Yarruxo estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes religiosos. Então Yarruxo chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E, dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Yarruxo outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o espírito de Yarro. Recebei o Espírito, nós recebemos. E o que nós recebemos, nós não precisamos mais buscar, porque nós temos, nós recebemos, é nosso. O Espírito habita em nós. Nós somos cheios do Espírito. Não precisamos mais ficar buscando o Espírito. O que nós precisamos é buscar o conhecimento. E que o próprio Espírito nos dá o conhecimento quando a gente busca o conhecimento. Mas o Espírito não, porque o Espírito mora naquele que crê que é o templo. Então vocês vejam bem. Aqueles a quem perdoados os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem o retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Yarruxo. Veja, esse Tomé é ele mesmo que não queria ir, né? Como a gente leu num dos capítulos de João, que ele falou: a gente vai com ele e vão morrer juntos, né? Vão morrer também.
quando Yahusha foi ressuscitar Lázaro, né? Vocês vejam bem. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu dedo, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Yahusha, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Iarro meu. Disse-lhe Yahusha: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Veja, os que não viram e creram. Né? Então, bem-aventurados são aqueles que não vê, mas crê. Ou seja, não vai a um templo físico, mas crê que é o templo. Que não vai ouvir um líder religioso físico, mas crê que Yahusha é o nosso pastor. Então, vocês vejam bem. Yahusha, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Yahusha é o ungido, o filho de Iarro, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tenhais vida em seu nome. O nome, amado, tem importância. O nome de Jesus é um nome falso. Então, tenhas vida em seu nome, que é Yahusha, não é Jesus, é Yahusha. E aí, muitas pessoas falam, mas não importa o nome, importa a pessoa. Como não importa o nome se tenhas vida em seu nome? Se é pelo nome, nós somos salvos pela fé em Yahusha e pelo seu nome. Se é pelo nome que nós temos que pedir ao Pai. Como que o nome não tem importância? Então, vocês vejam que não bate com o que está na Escritura. Quando as pessoas falam isso, que não importa o nome, importa a pessoa. Porque como não importa o nome se é através do nome que nós conhecemos a pessoa? Como é que pode uma pessoa conhecer alguém se não sabe primeiro o nome? Né? Então vocês vejam bem. Vamos aqui ver o que o Márcio Valadão vai falar desse versículo de novo, isolado. João 20, verso 8. Então entrou também um outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. João 20, o verso 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste, crede? Bem-aventurados que não viram e creram. A pessoa que eu mais amo, meus olhos nunca viram. Eu nunca vi Jesus. Desde o dia 19 de maio de 1966, quando eu disse: Jesus, entra na minha vida, ele entrou. Nunca mais. Yahusha não, porque Yahusha não está na religião. Você veja que ele está falando. Yahusha disse: bem-aventurados que não viram e creram. Né? Bem-aventurados que não viram e creram. Vamos ver aqui de novo, olha. Veja bem. Cadê aqui, João? Cadê? Bem-aventurados que não viram e creram, tá? Mas ele está falando, não viram o quê? Não viram coisas físicas do sistema religioso, mas creram no entendimento, no físico. Mas o Márcio Valadão aqui, ele está falando no sentido dele, não viu Jesus, né? Porque ele fala Jesus, não viu Jesus, mas ele crê em Jesus, mas crê em Jesus aonde? Indo num templo físico, fazendo tudo físico. Mas Yahusha disse: bem-aventurado aqueles que não viram e creram, que não viram no físico, não estão no físico, na religião, mas creram no entendimento. É isso que Yahusha está falando. Tá certo? E o Márcio Valadão está falando de não ver Jesus, que ele não viu Jesus, mas ele crê. Mas como ele crê, indo num templo físico, sendo pastor, e que Yahusha disse que esse aqui não é pastor, ele é mercenário, ladrão, não é pastor, porque o único pastor é Yahusha.
Então vocês vejam que crê praticando atos religiosos, né? Vamos continuar. A compreensão que você tem que ter. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nossa fé não é um compêndio teológico. A fé cristã não é isso que as pessoas hoje, infelizmente, na nossa terra, as igrejas estão ficando cheias para ganhar apartamento, ganhar caminhão. Pode ter caminhão, pode ter apartamento, pode ter o que for, querido. Tudo fica. A maior riqueza que você pode ter aqui é ter essa compreensão. Cristo em vós, esperança da glória, a realidade da vida dele. Então veja bem, ele fala das pessoas que vão na igreja, as igrejas estão cheias para ter carro, para ter casa, para ter isso, mas vocês vejam que da mesma forma a pessoa que vai aqui não está em arruxo, porque está no sistema religioso, no caminho da religião, ouvindo um líder religioso. E ele está falando isso, que as pessoas vão buscar bens, né? E que Cristo em vós é a esperança da glória, que ele falou, só que Cristo em nós, que habita em nós, a gente andando nele, e não no templo físico. E outra, ele falou das pessoas que estão, a igreja está cheia buscando apartamentos, carros, essas coisas, mas a própria filha dele, Ana Paula Valadão, ela mesma falou, né, num dos vídeos, né, que eu até falei sobre isso, né, gravei sobre dízimos e oferta, qual é o correto. Eu não me lembro mais qual foi o que eu falei, qual a parte, porque tem várias partes desses vídeos, né? Mas vocês vejam que ela mesmo falou que Jesus, ele vai depositar bens dessa terra. Então você veja que não bate, porque ele fala uma coisa e a filha dele fala outra, né? Porque ela disse que se a pessoa for fiel no dízimo, na oferta, der no templo físico, que Jesus iria depositar bens dessa terra. Então vocês vejam bem como é que são as coisas. Vamos continuar. Bem-aventurado sou eu, é você. Nós não vimos com os nossos olhos naturais o Senhor. Somos bem-aventurados por causa disso. É uma forma... Se não vimos com os olhos naturais o Senhor, mas eles também não estão vendo com os olhos espirituais. Por quê? Porque eles estão no físico, na visão carnal, indo num templo físico onde Yahushua não está. Porque Yahushua não entrou em templo feito por homens. E nem tampouco o Pai habita no templo feito por mãos de homens. Então vocês veem que eles não viram com o olho natural, nós também não, né? Porque nós não vimos Yahushua quando ele estava aqui nessa vida temporal. Mas nós vemos ele no olhar do Espírito, com o olho do Espírito. Por quê? Porque nós cremos nele, andamos nele, no que ele ensinou. Mas aqui eles também não estão vendo com os olhos espirituais. Por quê? Porque eles estão no físico. E não tem como a pessoa estar no físico, na religião, andar no Espírito. Por quê? Porque o próprio Yahushua disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então convém nascer de novo. Nascer do quê? Do Espírito. Mas para nascer do Espírito, a pessoa tem que sair do físico, tem que sair da religião para ir para o Espírito. Não tem como a pessoa estar no físico e ir para o Espírito. Não tem como. Ou a pessoa crê no físico ou a pessoa crê no Espírito. Não tem como. Tá certo? Vamos continuar. Tão gloriosa. Por isso, o último versículo. Diz assim a Escritura. Capítulo 20, verso 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Vamos falar? Muitos outros sinais que não estão escritos neste livro.
Estes, porém, foram registrados para que? Para que estudais, é isso? Para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais o que? Vida em seu nome. Meu irmão, Então, tenhais vida em seu nome. No nome verdadeiro, que é o nome Yahushua, e não no nome falso, que é Jesus. E é por isso que as pessoas que estão aqui não estão vivendo uma vida em abundância, não estão vivendo no espírito, estão na carne. Estão mortos no espírito, o espírito está mortificado, ou seja, o entendimento está mortificado. E a carne que está vivificada aqui, por quê? Porque eles creem em Jesus, que não é o verdadeiro é Yahushua. Mas para a gente ir para o verdadeiro, a gente tem que sair do falso, a gente tem que sair da religião, e tem que ir para a porta estreita, que é Yahushua, e seguir a ele. Tá certo? Crer no seu nome, o nome verdadeiro, que é o nome Yahushua, não o nome Jesus. Vamos que vamos continuar. nessa manhã eu não sei como você chegou aqui, mas Deus colocou no meu coração para falar isso com você. Eu não posso falar para você outra coisa a não ser o que está aqui. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados. Se ele ressuscitou 5.000 pessoas, mas o que foi registrado aqui tem um propósito. Se ele multiplicou pães e peixes 2 vezes ou 50 vezes, não sei. Fez muitos outros sinais. Então, mas acontece, Márcio Valadão, e você sabe disso, com certeza, que não está registrado na Bíblia. Por quê? Porque eles tiraram, botaram o resumo na Bíblia, para a pessoa não ter o amplo entendimento da Escritura. Não ter um amplo entendimento, porque a Escritura não é só a Bíblia. É a Bíblia, são os apócrifos, são as histórias que nos foram ocultadas, né? Mas nos apócrifos está. Muitos milagres que ele fez. Lógico que não estão todos, porque realmente não teria como. Mas tem muitos milagres que a Yahushua fez. Desde a gestação de Maria. Já houve milagres. Então vocês vejam bem. Que não estão escritos aqui. Estes, porém, basta para você crer. Foi registrado para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Fique em pé no seu lugar, não é para ninguém sair. Dê a mão para o irmão que está aí ao seu lado. Tudo físico. Fique em pé, dê a mão para quem está ao seu lado. Vocês vejam que é tudo físico. E agora vai tocar a música de fundo para poder tocar a alma. Você que preencheu essa ficha, você que nos visita, no final da reunião estarei ali na porta principal da igreja. Eu quero que você entregue essa ficha nas minhas mãos. Não entregue para nenhuma outra pessoa, não. Entregue para mim. Porque eu quero te dar um abraço, e se você deixar, te dou um beijo também. Mas nessa hora, eu quero que você cante essa verdade. Deixe seu coração experimentar. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Por mais que você possa imaginar, tem mais. Talvez alguns mortos que não tinham 4 dias. Talvez que já tivessem mortos há tanto tempo, não sei. A Bíblia não fala. O que foi revelado para nós, para os nossos filhos. O que não foi revelado está com o Pai. Estes, porém, foram registrados para que creiais. Há um tempo atrás, ninguém conhecia os membros de Lagoinha,
como evangélicos. Eles eram chamados de crentes. Não era assim? Fulano de tal é crente. Hoje a moda fulano de tal é o quê? Evangélico. Evangélico é religião. Qual é a sua religião? Ah, eu sou evangélico. Eu sou evangélica. Religião evangélica. Você vê que não tem nada a ver com Yahushua. Porque Yahushua não está em religião. Tem um lugar na Bíblia que fala que nós somos evangélicos. Evangélico virou moda hoje. O carimbo evangélico mudou. Evangelho não é pecado ser chamado de evangelho. Mas se quisermos viver o que é o sonho de Deus, sejamos crentes. Quem é você? Eu sou um crente. Quem é crente aqui, levante a mão de outro crente. Então, quem é crente aonde? No sistema religioso e não em Yahushua, entende, amados? Então, é isso, né? E finalizou, né, a pregação dele, ou seja, ele falou tudo físico. E leu vários versículos isolados, não explicando, não lendo o que realmente estava ali, para poder dar a base dele. Sendo que o que ele focou na palavra crer, ele leu esses versículos todos para focar na palavra crer, tá certo? Para a pessoa ser crente, mas ser crente aonde? Ser crente indo na igreja, praticando atos religiosos. E sendo que na escritura, quando a gente crê no espírito, não no físico. Então a gente não vai numa religião, mas nós vamos no caminho que é Yahushua. Então a gente não vai num templo físico. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito. E o Espírito habita naquele que crê que é o templo. Como o apóstolo mesmo disse, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito e que o Espírito habita em vós? Então é isso que é crer, amados. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Até a próxima.